fratura do radistal, tá? Os serviços do Hospital da Cardiopulmonar, serviço de ortopedia, cujo chefe vos fala aqui. Cogito ergo sum, né? Penso logo existo. Então, vamos pensar um pouco na fratura do radistal, que é uma lesão que é aparentemente simples, mas que pode ter resultados desastrosos. Hoje, no consultório, avaliei um caso que a radiografia permitia para o tratamento conservador até com estabilizador de punho. A tomografia tinha um fragmento rodado intraarticular na articulação radionadistal. Então, são pequenos detalhes que podem fazer diferença no resultado final. O histórico. Colles, em 1914, ele fez a descrição da fratura, bem como uma proposta de tratamento conservador. Buller, em 1929, descreveu a técnica de pino e gesso. Anderson e O'Neill, em 1944, trouxe pela primeira vez na literatura os princípios e técnicas da fixação externa. Gardner e Whaley, em 1951, o primeiro que fez a avaliação de resultados, tanto com tratamento conservador quanto tratamento cirúrgico. De Palma e colaboradores, em 1952, preconizou a pinagem percutânea através de fio de Kirchner. Frickmann, em 1967, propôs a primeira classificação, que nós vamos discutir um pouco lá adiante. Vidal, em 1979, trouxe o conceito de ligamento taxia, que servia muito para a redução seja a redução incruenta, né? Redução indireta, e também nas fixações percutâneas, uma técnica de tração que visa trazer uma boa harmonia aos fragmentos. Coney e colaboradores, em 1980, trouxe os princípios e complicações no tratamento da fratura de Colles. Palmer e colaboradores, em 1980, trouxe pela primeira vez a importância do complexo da fibrocartilagem triangular, tanto no ajuste de estabilidade da articulação radionadistal, como também uma perspectiva de auxílio na redução. Né? Fernandes, em 1982, faz o primeiro trabalho a respeito das consolidações viciosas e a abordagem terapêutica destas. Talesnik e Watson, em 1984, traz um trabalho interessante a respeito das instabilidades cárpicas relacionadas à fratura do radistal. Knirk e Júpiter, em 1986, põe à baila o conceito da congruência articular como algo de extrema importância para se obter um resultado satisfatório. Axelrod e McMurtry, em 1990, foi o primeiro a advogar a fixação com placas e das fraturas articulares através de redução anatômica. Geisler, na realidade, em 1990, ele faz um trabalho interessante a respeito da redução percutânea articular com auxílio da artroscopia. Isso já na década de 90, não tinha nem entrado na faculdade de medicina ainda, o cara já fazia artroscopia. 6. Em 1991, ele traz o conceito de fixação externa ampliada com enxerto ósseo e fios de quiste para aumentar a estabilidade. Vamos ver lá adiante que o surgimento da quebra de paradigma das placas de ângulo fixo. Leon, em 1991, também traz, paralelamente, um importante estudo sobre enxerto ósseo só que atrelado à fixação externa. Kampfer, em 1993, começa a publicar os resultados insatisfatórios e complicações da fixação externa. Dentre eles, o mais importante é a síndrome dolorosa regional complexa. Guessway e colaboradores, em 1995, aborda o conceito da placa de ângulo fixo, mas ainda a placa dorsal. Hinckley e Regazzoni, em 1996,
ele traz um importante conceito e uma classificação que são as colunas de regasório, medial, intermédia e lateral, além de advogar pela fixação biplanar com o objetivo de aumentar a estabilidade da fratura, da síntese, na realidade. Fitowski e colaboradores, em 1997, relata no seu trabalho a opção por dupla abordagem com fixação volar e dorsal em fraturas mais complexas. Wolff e colaboradores, em 1998, faz um estudo comparativo entre a fixação externa e a redução aberta com fixação interna. Esta sendo reconhecida no trabalho dele como metodologia superior. Leslie e Medorf, em 2000, traz o conceito de fixação de fragmentos específicos na fratura, vinculado mais ou menos à classificação de Melloni, nós veremos lá adiante. Orbey, em 2000, ele traz o conceito da placa volar de ângulo fixo, que foi a primeira placa desenhada com o objetivo de quebrar o paradigma e resolver a instabilidade pelo lado contralateral, fixando pelo lado contralateral da instabilidade. Creder e colaboradores, em 2005, fez um estudo randomizado entre a fixação, a redução aberta, fixação interna e a fixação externa, ratificando o estudo feito lá atrás, que eu comentei há poucos. Goldfarb e colaboradores, em 2006, trouxe uma avaliação a longo prazo das artrites pós-traumáticas com a redução aberta e fixação interna. Rosenthal e Blazar, em 2006, começa a relatar as complicações da placa volar, entre elas a lesão do tendão, neuropatias, entendeu? Em decorrência de você colocar algo num espaço virtual muito pequeno e que começa a preencher e criar atrito com as estruturas ao redor. Aurora e colaboradores, em 2011, trouxe a avaliação dos resultados com abordagem precoce, né? Quanto mais precoce se aborda a fratura do radistal, com a melhor possibilidade de você obter o melhor resultado. A Academia Americana de Ortopedia, de cirurgiões ortopédicos, trouxe um guideline para abordagem terapêutica das fraturas do radistal. Pois então, a anatomia do radistal, anatomia extremamente complexa, existem inclinações a saber, 11 graus de tilt volar, 25 graus, 22 a 23 graus de inclinação ulnar na superfície articular, e a superfície articular da radiocárpica, ela envolve a fossa escafoide e a fossa semilunar, que tem sido agredida em mecanismos, principalmente mecanismos de compressão. A prevalência nos Estados Unidos, 600 mil casos por ano, uma distribuição bimodal, uma baixa energia em mulheres idosas e alta energia em homens jovens. 1,5% desses atendimentos de urgências lá nos Estados Unidos, eles se devem às fraturas do rádio distal. O estilo das pessoas com mais de 70 anos na década de 80 era estilo... Esse é o filme Cocoon, uma cena do filme Cocoon, onde idosos eles mergulhavam numa piscina com o extraterrestre e ganhavam vitalidade. Mas sem mergulhar na piscina, era aquela maresia em que a vida era muito parada. O idoso de 70 anos da década de 2020, ele é um idoso que pratica esportes, inclusive esportes de alto rendimento, né? Então, existe uma outra perspectiva, uma mudança, uma quebra de paradigma no estilo de vida das pessoas, né? Os eternamente jovens têm riscos de trauma de baixa energia ou de alta energia. A fratura do rádio distal, ele tem esse tripé, que depende da energia do trauma, da longevidade do paciente e da expectativa que ele tem com o uso do membro superior. Pacientes com alta demanda,
eles necessitam uma abordagem mais agressiva com a recomposição anatômica de forma mais necessária. Tá? Pacientes com baixa expectativa de mobilidade do membro superior toleram fraturas com desvio, deformidade, exatamente por conta dessa demanda. Mas como os pacientes mais idosos eles estão correndo riscos com esportes, com a vida cotidiana mais acelerada, eles se expõem também a traumas de alta energia. E aquela distribuição bimodal, ela está começando a dar uma alterada por conta do excesso de aceleração da atividade das pessoas mais idosas. Em contrapartida, os jovens estão cada vez se submetendo a traumas mais e mais com maior energia, principalmente os acidentes automobilísticos e acidentes aqui no nosso meio muito comum de motocicleta. As principais forças deformantes da fratura radical são a tração, compressão e o cisalhamento. Tá? Então, a tração ela acontece nos mecanismos de flexão, onde há uma zona de tração, né? Uma zona de tração, uma zona de compressão, onde há uma falha na falha da superfície de tensão, uma falha da superfície de compressão, havendo a combinação normalmente do lado da zona de compressão e uma abertura normal na zona de tração. As fraturas por compressão tem que ficar bem claro, evidente, que é a tendência muito grande nos traumas de alta energia, e essa força ela é dissipada com um trauma dos ossos do carpo contra o radistal e vai fazer com que haja uma explosão deste. Né? O cisalhamento você observa muito nas fraturas dos chações do punho, seja o Barton volar ou o Barton dorsal. O mecanismo de trauma principal é a queda com a mão espalmada. Vou fechar aqui. A queda com a mão espalmada e a queda com a mão espalmada a 90 graus, que realmente traz aquele movimento aquela força de compressão que dissipa no radistal. E a queda com hiperflexão do punho também tem acontecido, principalmente em pacientes mais idosos. Você observa aquelas fraturas tipo Smith. Então, basicamente, são esses 3 padrões mais comuns de fratura, assim, mais comuns, eram mais comuns, hoje o mais comum tem sido as fraturas articulares, mas de fraturas articulares, fratura de cólicos, que é o desvio, a fratura com falha de tensão volar, compressão dorsal, um desvio dorsal. A fratura de Smith, o contrário, compressão volar e tensão dorsal, e há um desvio para volar, e a fratura de Barton volar dorsal, que tem um mecanismo de cisalhamento onde há forças paralelas, convergentes em planos distintos. O quadro clínico, normalmente tem uma história em relato de queda, sua maioria, mas existem traumas diretos que podem resultar em fraturas do radistal, e a dor no punho é o principal sintoma, bem como a deformidade, que muitas vezes acontece, principalmente nas fraturas desviadas. A dor à palpação é muito simples, você perceber uma fratura do radistal, porque ele vai doer, o rádio é um osso quase subcutâneo, tá? Poucas estruturas passam, apenas as estruturas tendinosas passam ao redor e volar o pronador quadrado. Uma coisa que tem que ficar atento são os derrames articulares. Haja vista que nas fraturas articulares normalmente vai ter hematoma para dentro da articulação radiocárpica, tá? Mas as fraturas extraarticulares elas podem apresentar derrame articular e você tem que estar atento à possibilidade de lesões ligamentares ou fraturas dos ossos do carpo associadas, que são eventos comuns. Parestesias muito acontecem nas fraturas do radistal, principalmente nos desvios dorsais, onde o mediano e também o nervo ulnar. Em maio, eu operei na cardiopulmonar uma paciente com uma fratura de desvio dorsal tão severa
e ela fez uma neuropraxia do nervo ulnar e foi recuperando lentamente por conta do excesso de pressão que a cabeça da UNA ficou intacta, acabou fazendo no nervo ulnar, cotovelando o eixo, né? E a restrição de extensão ou de flexão dos dedos, né? Quando há um aprisionamento do tendão no foco de fratura. As lesões mais comumente encontradas são as lesões de tendões flexores, né? As lesões associadas, as lesões de tendões extensores, a lesão do nervo mediano ulnar, a lesão da artéria radial ou da ulnar, ela pode acontecer. A mais comumente lesada é a artéria radial, que ela passa num espaço anatômico muito próximo de onde as fraturas, por desvio dorsal, o foco de fratura, a diáfise, do lado diafisário da fratura, do fragmento proximal, normalmente ela tende a beliscar a artéria radial. Lesões ligamentares do carpo, elas não são infrequentes, elas são bem frequentes, percebidas muito na artroscopia, bem como a lesão da fibrocartilagem triangular. Ter bem atenção a essa lesão da fibrocartilagem triangular, já visto aqui, às vezes na sala de emergência, antes da gente colocar um material de síntese, é o único momento que a gente tem para fazer uma ressonância do punho para avaliar essas condições. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma ressonância. E aí, nas lesões que você tem um risco maior de lesão associada intracárpica, você deve lançar a mão da artroscopia. As fraturas dos ossos do carpo, mais comumente associada é a fratura escafoide, principalmente nas lesões de Schoffer, onde você tem uma lesão do arco grande, de força deformante, onde você lesa a estiloide radial e esse movimento de deformante parte para o espaço escafo semilunar, bem como a lesão da articulação radiolar distal, que é algo bem frequente. Quando você avalia uma fratura do rádio, é importante que você faça uma avaliação do membro como um todo. Neste caso, por exemplo, você tem uma fratura extremamente agressiva no rádio distal, né, e uma luxação ipsilateral do cotovelo. Provavelmente esse paciente evoluiu com síndrome do compartimento, uma lesão extremamente grave e de altíssima energia, com possibilidade de lesão vascular, aí, tanto pelo cotovelo quanto pelo rádio distal. Uma surpresa que você pode encontrar numa síntese é uma instabilidade cárpica e uma fratura escafoide que você deve reduzir e fixar, fazendo fixação escafo capital. O diagnóstico se baseia no exame físico, radiológico e artroscópico. Nos casos onde você não consegue abordar na emergência ou que fique realmente muito em dúvida que há um comprometimento articular muito importante, né? O diagnóstico radiológico se baseia na radiografia do punho e do antebraço, em duas incidências, no mínimo em AP e perfil, uma radiografia do punho contralateral, que serve como parâmetro, se esse não tiver lesão, para você fazer uma redução anatômica. Não se esqueça que, apesar da fratura ser do rádio distal, há um comprometimento, na maioria das vezes, da articulação radiolar distal e, portanto, ela tem que ser considerada sempre como, a depender do desvio, como uma fratura intraarticular. A tomografia computadorizada é um exame de fácil acesso nas grandes emergências no nosso meio e de rápida visualização, como efeito deletério é que expõe muita radiação ionizante. Mas você percebe que há um estudo completo da anatomia e da característica da fratura. E a ressonância nuclear magnética, que, sempre que possível, principalmente nas fraturas articulares, ela deve ser lançada à mão. Aí um exemplo de tomografia, na fratura intraarticular, que você viu um fragmento da estiloide paravolar interessante, muito importante, dorsal, lábio dorsal. E quando você vai para um corte coronal, você percebe um grande vazio ósseo dentro
do rádio distal. Tá? Nesse caso também associada com a fratura da estiloide na região da base. O papel da tomografia é exatamente permitir um estudo da anatomia patológica articular, com reconhecimento dos padrões da fratura, percepção do caráter da fratura e você poder fazer um planejamento cirúrgico mais satisfatório. Eu achei essa tese de doutorado, com a doutora Valdênia das Graças Nascimento, que ela propõe uma classificação tomográfica para as fraturas do rádio distal. Eu li a tese toda, muito boa, porque faz uma boa revisão das fraturas do rádio distal, mas a classificação dela é tão complicada e muito pouco reprodutível. É impossível de ser reprodutível, então não trouxe, nem me preocupei em trazer essa classificação. Mas o que o trabalho dela traz de importante é que todas as fraturas no rádio distal, com suspeição de lesão articular, deve ser tomografada. A ressonância do punho, ela nos permite o estudo das lesões ligamentares do punho, das fraturas do carpo, bem como as lesões da fibrocartilagem triangular, que devem ser reparadas ainda no primeiro tempo. A radiografia IAP, a radiografia em perfil. Nesse caso, você observa aqui, abaixo da estiloide, uma avulsãozinha da estiloide com um edema importante na fibrocartilagem triangular. Esse é o caso e, na suspeita, você deve fazer uma artroscopia, porque, às vezes, você pode ter uma lesão perfurante e fazer o desbridamento, bem como possibilitar observação da redução, no caso das fraturas articulares, bem como a presença de parafusos dentro da articulação, que é uma coisa muito comum, dependendo da placa, principalmente as placas de ângulo fixo, sem possibilidade de bloqueio multidirecional. Aqui, esse paciente teve comigo hoje, essa radiografia de hoje. Inclusive, você percebe que, nesse caso, eu optei não fixar a estiloide distal, por ser bem distal, tá? O paciente ficou estável 2 meses e meio e apresenta, com 2 meses e meio de pós-operatório, esse resultado funcional, uma boa amplitude de movimento. As classificações, existem algumas classificações, a classificação de Frickmann, O, Universal, Meloni e Fernandes. A classificação de Frickmann é importante por ser uma classificação histórica, mas ela é até bem reprodutível, mas não define conduta, portanto, não é uma classificação elegível para que você possa tomar como base os seus estudos observacionais e definição de conduta. A classificação da O é uma classificação baseada no traço extraarticular, intraarticular simples, extraarticular cominuto, com presença ou não associada da fratura da una, mas uma classificação muito complexa e muito pouco reprodutível. A classificação universal é normalmente a classificação que eu uso, tá? Associada à classificação de Meloni e Fernandes. Tá? Esta é a classificação de Frickmann. Os números ímpares são 1. Os números pares são os ímpares com a lesão da estiloide unar. Há quem aumente a interpretação para a una distal. Tá? Então, há uma extraarticular simples, a 2 extraarticular una distal, a 3 intraarticular simples, pegando a articulação radiocárpica, a 4, a 5 pegando a articulação radionar e a 7 pegando a articulação radiocárpica e a radionar. Então, para mim, não tem muita grande validade não, a não ser uma validade histórica, porque foi o primeiro modelo de classificação que realmente vingou para a fratura no rádio distal. Né? A classificação O divide A, B, C, 2, 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Só que ela é muito pouco reprodutível e não nos dá um guia terapêutico. Assim eu penso. A classificação universal, ela se baseia em
em alguns critérios importantes. Primeiro, se o traço é extraarticular ou se o traço é intraarticular. Os pares são o 1 e o 2, se a fratura tem um traço extraarticular 1 sem desvio, o 2, a fratura extraarticular desviada, o tipo 3, a fratura intraarticular sem desvio, e o tipo 4 se subdivide em 3 subtipos. Tipo 4A é aquela redutível estável, a 4B redutível instável e a 4C irredutível. A ciência, ela corre para atrás de expurgar a tipo 4C desta classificação, porque a irredutível é dificilmente fixada, entendeu? E a ciência, ela corre para produzir implantes que possam ajudar na fixação dessas fraturas e jogar ela de C para B. Em contrapartida, as motocicletas, elas tendem a jogar as fraturas de A para C. A classificação de Melloni é uma classificação de distribuição anatômica dos fragmentos. Se você fizer uma comparação com a classificação de Nier, é uma classificação em partes, né? Havendo sempre a observação se há ou não um componente da fratura do estiloide ulnar. Então, existe fragmento da estiloide radial, o fragmento dorsal ulnar e volar ulnar. Há um terceiro subtipo, porque ela é impacção central na fossa semilunar. A classificação de Fernandes, ele é uma classificação, se você fizer um paralelo com o pé-tornozelo, seria uma classificação de Langerhans que determina o mecanismo de trauma, seja por compressão, seja por cisalhamento, carga axial, a fratura avulsão e as lesões combinadas. Os critérios de instabilidade que eu cito são os critérios de Fernandes. Existe Lafuente, agora me esqueci o nome vou me lembrar. Mas os critérios de estabilidade de Fernandes relata que é uma combinação dorsal maior do que 1/3 ou toda a combinação volar é um critério de instabilidade, um encurtamento maior do que 10 milímetros, um desvio dorsal maior do que 20, osso osteoporótico, tá? A fratura intraarticular desviada com mais de 2 milímetros e a fratura da una associada. Com 2 critérios desses, entendeu? Você já tem boa perspectiva de classificar como a fratura instável. Mais de 4 critérios, você está com um grande problema em suas mãos. Existe um conflito principiológico entre a Fundação AO e os cirurgiões da lembrando dos princípios da AO, os 4 princípios basilares: redução anatômica, osteossíntese estável, respeito à biologia e mobilização precoce. Então, a redução tem que ser o mais próximo possível. Se há o radistal, há um problema de encurtamento e um reflexo na articulação radionadistal, eu prefiro considerar a fratura do radistal sempre como uma fratura para recomposição anatômica, para você tirar o efeito que tem na articulação radionadistal. A osteossíntese estável, através pelo princípio da estabilidade relativa, você vai ter estabilidade absoluta, se tratar de um osso metafisário, tá? Importante você manter o respeito à biologia e a mobilização precoce. Está na mobilização precoce, esse 4º princípio da O é o confronto que tem de interesse com a cirurgia da mão. É o conceito filosófico de fratura. Fratura é toda lesão de partes moles que tem um osso no meio quebrado, né? Então, você precisa tratar a lesão de partes moles. E, às vezes, lesões ligamentares, elas exigem imobilização. Então, se exige imobilização, por que eu devo operar uma fratura dessa? Exatamente para fazer a recomposição anatômica, porque aqueles trabalhos históricos lá atrás já nos disseram que a resposta clínica é melhor quando você há
quando há uma recomposição anatômica mais satisfatória. Então, para o cirurgião animal, algumas lesões associadas requerem imobilização e utilização de órteses para melhora do posicionamento. Às vezes, pelo acesso que nós fazemos, vou lá, eu faço um acesso sempre baseado no flexor radial do carpo, onde eu tiro ele na posição e entro pelo assoalho do flexor, porque aí você já cai direto no pronador quadrado, no flexor longo dos dedos. E aí, fazendo um afastamento até com gás 4, você fica com um pronador quadrado muito tranquilo e consegue acessar tanto os fragmentos lunares quanto a estiloide radial. Sempre tem o costume de fazer uma tenotomia do braquistilo radial para facilitar na redução, principalmente nos casos acima de 7 dias. Você vai operar com mais de 7 dias, você já tem um encurtamentozinho que dificulta um pouco na redução. O tratamento das fraturas distal depende muito da personalidade, do caráter da fratura. Eu acho que a fratura não tem personalidade, a fratura tem caráter. Que ela pode variar de simples imobilização, a redução indireta com imobilização, a redução indireta com fixação percutânea, a fixação externa e a redução aberta com fixação interna. Então, eis aí um caso de uma fratura reduzida, tá? Essa redução não foi minha, eu entendo que essa fratura tem uma característica de instabilidade e de indicação cirúrgica. O problema é que, às vezes, no Sistema Único de Saúde, você não consegue ter acesso a bons materiais, e aí é melhor aceitar um desvio discreto e fazer uma manutenção com gesso e apoio em 3 pontos, do que colocar um implante e não dar pega e ser desastroso, né? As reduções indiretas em fixação percutânea, existem algumas técnicas, dentre elas a técnica de Caplange, onde você faz, né, um fio intrafocal, que serve o mesmo princípio do parafuso anti-cisalhante. Aqui eu coloquei, nesse caso aqui, foi eu que operei e coloquei 2 fios, né, porque eu não tinha placa nenhuma. No caso do HGE, eu coloquei um fio entrando no foco de fratura abaixo da estiloide, para impedir o desabamento da estiloide, e no dorso também no foco de fratura, para impedir o desvio dorsal da fratura. E fiz a fixação, depois de estabilizado, fiz a fixação com 2 fios cruzados, e o resultado foi satisfatório para esse paciente. A fixação externa, eu não gosto de fixação externa, eu acho que ela só deve ser utilizada para tratamento de partes moles ou com a fratura mas muito comminuta. Ainda assim, eu dou preferência ao fixador interno, que é a utilização de uma placa longa, tá? Você vai fazer a distração e fixa no terceiro meta com rádio distal, com a diastase dos fragmentos, muito melhor do que o fixador externo, que tem risco de infecção, tem uma possibilidade, pela distração, pela ligamentaxia exacerbada, um risco muito grande de você fazer a síndrome dolorosa regional complexa. Dizia o meu professor Cláudio Henrique Barbieri que a fratura ela deve ser fixada pelo lado da instabilidade. Quando a instabilidade é dorsal, a placa é dorsal. Quando a estabilidade é volar, a placa é volar. Um mês que ele disse isso para mim, em 2002, chegou lá no HC, lá em Ribeirão Preto, as placas de ângulo fixo, as placas Pi, da O para o teste. Então, um colega que fez essa prova de título especialista fez um trabalho fazendo a revisão dos 12 primeiros casos de placa Pi no Brasil, que foram feitos lá em Ribeirão Preto, e era uma placa interessante, com acesso um pouco complicado, porque você mexe muito tendão e você vai assentar a placa no espaço virtual. Tem ali abaixo do segundo, terceiro e quarto túnel de extensores. Então, a placa volar, ela quebra esse paradigma, porque ela consegue a estabilidade dorsal de algumas fraturas pela colocação da placa pelo lado volar. A redução aberta e fixação interna. São um paciente, né, uma fratura aparentemente inocente, mas quando você vai chegar, é uma fratura intraarticular.
optado por uma fixação com a placa bloqueada. Essa placa é uma placa Babyfoot da Medartis, tá? Observe aqui que aparentemente ficou um degrauzinho articular com muita dificuldade para levantar essa estiloide, tá? A vantagem da Adaptive em relação a essa placa é exatamente porque a Adaptive consegue fixar a estiloide de uma forma mais satisfatória. Mas, em contrapartida, essa paciente já tinha tido uma fratura do ar distal, né, prévia, e ela tinha a anatomia distorcida. Tá? Então, existe a Babyfoot, você consegue modelar os dedos do pé da placa, né, com o objetivo de conseguir um melhor assentamento desta. Note que aqui eu consegui manter a preservação da outer child line, e isso diminui a possibilidade de tendinite, né, por atrito. Isso aqui é com 2 meses depois. Ela parece estar desabando, mas a paciente está assim, dessa forma. As placas bloqueadas da Medartis, elas são muito boas. Aqui 4 modelos. Se utiliza para fixação das fraturas, alguns modelos. Esse modelo aqui, esse terceiro modelo é para artrodese rádio, escápulo semilunar. Esse terceiro no meio aqui. As demais se servem para as fraturas do rádio distal. Algumas sínteses não convencionais. Você utiliza alguns princípios, entendeu? E algumas gambiarras, porque às vezes o SUS não fornece material satisfatório. Uma fratura dessa com um lábio dorsal muito grande, com um desvio molar importante, tá? Que acomete a articulação radicular com uma avulsãozinha da estiloide, a fratura bem estável, e que você consegue com a dupla abordagem, com material de mini-micro, fixando aqueles pequenos fragmentos. Aqui tem até um parafuso que ficou bandeirado, mas uma placa muito junta da outra, tá? Aí você perceber que tem 3 placas aí, uma para estiloide radial, uma para volar, para segurar como suporte o fragmento volar ulnar, e uma dorsal para segurar o fragmento dorsal ulnar. O paciente evoluiu bem. Quanto a uma fratura, você tem uma surpresa, aparentemente é uma fratura simples, tranquila, mas quando você abre a fratura, você percebe que ela irradia, a força irradia e faz uma fratura, um fragmento grande para a diáfise, e você tem que fazer uma gambiarra, né? Colocar uma placa DCP sobreposta a uma placa em T para fazer a fixação e conseguir ter um bom braço de alavanca sem levar a toda essa área aqui que está fraturada entre os parafusos proximais e distais. Fratura do Schoffer é um caso interessante, fixado um caso, uma lesão extremamente grave, uma amputação do polegar, exposição de tecidos, infecção grave, entrada da carne pulmonar, e feito desbridamento de série e uma fixação percutânea com parafuso de intercompressão. E conseguiu uma boa redução e uma compressão da fratura, e a fratura consolidou bem. O acesso cirúrgico é o acesso volar, baseado no segundo turno, você afasta um pouquinho o flexor radial do carpo, aqui já é suturando a sutura do pronador quadrado, sempre que possível suturar o pronador quadrado, a sutura no braquistilo radial, aqui a artéria radial, você consegue uma boa cobertura da placa e tira o atrito entre as superfícies mais, os tendões profundos superficiais, com a placa por ter interposto o pronador quadrado. Sempre que possível, é bom fazer reconstruir o pronador quadrado, mas lembrando que a fratura é uma lesão de partes moles, muitas vezes o próprio pronador quadrado está destruído. O primeiro acesso que eu fiz, um acesso e fiz com o meu preceptor na época, o Dr. Guilherme, foi o primeiro acesso que eu fiz. Hoje eu modifiquei um pouquinho, eu vou mais para cima do flexor radial do carpo.
Só que tenho feito muitos sequenciamentos cirúrgicos, entendeu? Um exemplo de um caso, naquele caso da fratura extremamente complexa, quando você faz uma radioscopia com atração e ligamento taxia, você percebe que há um oco, um vazio ósseo muito grande, em decorrência da compressão. Uma esponja, quando você submete a compressão, você larga a compressão, ela volta para o tamanho original. Já o osso metafisário, uma vez submetido à compressão, ele não volta mais para o tamanho original e fica um grande vazio. É importante imaginar que a fratura do radistal, o processo de consolidação não é um processo de consolidação muito simples, não. Porque, além de consolidar, ela tem que ossificar para os espaços vazios. Muitas vezes, as fossas, tanto você tem problema de cisalhamento e afundamento por compressão na estiloide radial e da fossa semilunar escafoidea, e você tem uma dificuldade de redução. E eu tenho usado muito enxerto de hidroxiapatita para fazer um levantamento dessas fossas e, nesses casos, quando a gente faz o controle de artroscopia a seco, você percebe o refazimento da superfície articular. Então, isso aqui é o perfil sob tração, você vai fazer a tração tentando dar uma melhorada e você começa a tentar refazer o quebra-cabeça, tentando diminuir os fragmentos dentro da articulação. Então, a colocação da placa e você vai fazendo a redução com a placa. Neste caso aqui, viu a fratura da estiloide e eu resolvi a estiloide na base, as fraturas se avulsam lá na ponta da estiloide e eu tenho a tendência a não fixar. E a decisão, com o paciente anestesiado, você faz a gaveta anterior posterior. Se você tiver uma gaveta bem extensiva, nesse caso, como a fratura na base tinha instabilidade muito grande, a fratura da base da estiloide eu fixo sempre. Então, a banda de tensão aqui com Fiberwire, né, ele ficou bem, só que esse paciente está evoluindo com pseudartrose dessa base, mas está assintomático por enquanto. Em relação ao vazio, ao oco ósseo, conseguiu restabelecer bem. Essa radiografia aí é já com um certo tempo, 2 meses de pós-operatório. Vamos ver as complicações cirúrgicas. A lesão da artéria radial é a principal complicação, tá? Porque o acesso, você fica o tempo todo com a artéria radial e com as perfurantes. As perfurantes da radial que vai para o pronador quadrado, tem umas perfurantes que cruzam para o flexor, lombo do polegar, e você entra ali, e se não ligar ou não cauterizar, acaba sangrando bastante, sangramento arterial. Eu recomendo sempre fazer a retirada do garrote antes do fechamento, para você fazer a revisão da hemostasia. Às vezes... Rafa, posso fazer uma pergunta? Agora. Você faz o acesso com garrote ou sem garrote? Olha, eu já operei sem garrote, alguns casos. Sem garrote a cirurgia toda, né? Mas o acesso eu faço com garrote. Beleza. Eu salto, como a gente vai entrando com lupa, essa parte crítica, eu venho procurando essas perfurantes, entendeu? E você vai achando uma, outra e vai ligando, liga uma, liga outra. É uma parte que eu venho bem tranquilo na cirurgia. Demoro bem para fazer esse acesso, para levantar a artéria radial, jogar a artéria radial para lá, desinsiro o pronador quadrado todo, tá? Levantando sempre com bisturia, lá embaixo da water shine line e lá na inserção, na borda radial, vou lá no rádio distal, tá? E sempre encontro ali o pronador quadrado, eu aproveito, olho para ele assim, dou aquela abertura, mando uma tesourada no pronador e aproveito e faço a liberação do primeiro túnel, né? A profilaxia aí já muitas vezes eu acabo fazendo a profilaxia da tendinite de Kervem, porque a gente acaba abrindo, facilita a redução, entendeu? Às vezes
Você tem que colocar a placa ortogonal naquele espaço que fica disputando com o tendão. Essas placas elas têm que ser retiradas depois, elas não atendem limite muito grande, mas não tem, nas fraturas de estiloide, com muito cisalhamento, às vezes não tem para onde correr. Você tem que colocar as placas ortogonais mesmo. A lesão do nervo mediano é algo bem frequente, só que o mediano ele aguenta a porrada. Porque eu já vi nervo mediano acotovelado em foco de fratura e o paciente realmente não sentia nada. Né? Mas muitos pacientes, se você tiver... É muito difícil você examinar um paciente com dor, mas aqueles que estão mais tranquilos na unidade de urgência, você consegue perceber que há uma parestesia no território mediano e algumas vezes no território lunar. Essa paciente que eu falei lá atrás, ela tinha neuropraxia, ela fez garra lunar. Eu olhei para a mão dela e falei, isso aqui está em garra. E não é o comum. Você pode fazer, mas não é o comum fazer. É muito comum se fazer a lesão do mediano, mas não a lesão do nervo lunar. A lesão dos tendões extensores e flexores, dada a abordagem, a própria abordagem, às vezes você acaba fazendo a lesão, ou às vezes a própria fratura lesiona, e o material de síntese, a longo prazo, ele pode, no dorso, se você não tiver muito cuidado, você pegar colocar um parafuso maior e ele roçar lá nos tendões extensores, do terceiro, do quarto punho, principalmente, e acaba fazendo a lesão. Muitas vezes lesa o extensor longo do polegar. O Fineder, ele fez a tese de doutorado dele, uma tese interessante. Ele faz um ensaio mecânico com parafusos até justacorticais, né, os parafusos distais justacorticais, e os parafusos assim no meio do caminho, assim com 50% a 60% do diâmetro do osso. E do ponto de vista biomecânico, não há diferença estatística segundo a tese de doutoramento dele. Eu achei isso muito interessante, porque essa paciente que fez a lesão, tem um caso, infelizmente eu não botei aqui o caso, eu achei que estava ficando muito extenso, mas é uma paciente nova, de 45 anos, que ela explodiu o lábio dorsal todo, não tinha como fixar pelo dorso, nada, não tinha como fixar, um vazio, eu preenchi de enxerto e coloquei os parafusos. Os parafusos, quando você colocava um pouquinho, você palpava no dorso. Você palpava cada parafuso, você colocava, e estava um desespero. Se eu colocar muito longo, eu vou lesar um tendão extensor. Se eu colocar muito curto, isso aqui pode desabar, entendeu? Mas, lembrando do meu amigo Tufi lá, eu digo, 50% ainda conta. Ela consolidou bem, tranquilo. Apesar dos pesares, a fratura é realmente extremamente complicada. Infecção, como qualquer cirurgia, é uma possibilidade. O problema das fraturas radistal é quando você tem que fazer múltiplos acessos. Acesso molar, acesso dorsal e, às vezes, um acesso para estiloide. Aí, seu juízo começa a queimar. Por quê? Porque a edemacia é muito rápido, somente os pacientes mais idosos que têm um tecido muito frouxo, faz um edema e, no fechamento, você já começa a ter dificuldade para fechar e começa a pensar, meu Deus, vou ter que fazer um retalho aqui para cobrir aqui, para não deixar, porque no punho as estruturas são muito superficiais e só tem fio de gente importante, né, que ninguém pode ficar descoberto. E esse acesso é que leva a essas desvitalizações cutâneas que precisam, quando acontece, fonte de infecção, e você tem que fazer desligamento e fazer cobertura cutânea, é uma coisa mais complicada. Se você puder evitar múltiplos acessos no punho, evite. Se você não puder evitar, leve a regra, o regramento dos 4 dedos, os 4 centímetros entre uma incisão e outra, como se fossem retalhos aleatórios, penetrando proximal e distal. A base, a incisão é a altura e 2 vezes a base, não pode passar da altura, você fica trabalhando dentro de um limite de segurança. Tá? Os degraus articulares é uma coisa extremamente comum, somente nas fraturas intraarticulares, onde você vai para a radioscopia, você tem certeza, não, tá lindo aqui, maravilhoso, você coloca o artroscópio, dá vontade de chorar. Né? Aí você começa a tirar parafuso, e aí bota parafuso, tira parafuso, aí não adianta nada, volta para a mesma condição e você apenas fica só lamento.
Tá? Uma das coisas que tem melhorado muito esses degraus articulares, que eu tenho feito muito, é usando um enxerto ósseo, um osteoblock, que você vai fragmentando às vezes e vai levantando na superfície articular, e você acaba tendo uma congruência satisfatória. A longo prazo, a artrose pós-trauma, né, e a curto para médio prazo, a síndrome dolorosa vaginal complexa, que é o pavor de qualquer cirurgião, né, principalmente cirurgião da mão, porque ela vai levar à rigidez articular. Uma coisa que eu aprendi, importante, no curso que eu fiz de toxina botulínica na semana passada, é que tem se feito muito a toxina botulínica intraarticular nas pequenas articulações de mão para tratar a rigidez articular. Eu confesso que eu fiquei interessado porque a rigidez de pequenas articulações na mão é uma coisa muito difícil de tratar do ponto de vista cirúrgico. Todas as cirurgias levam à instabilidade. O papel da artroscopia, ele auxilia no controle da redução articular, permite um diagnóstico de tratamento precoce das lesões ligamentares cárpicas, tá? Um diagnóstico precoce de fraturas cárpicas, que às vezes pode passar em branco, embora quando você faz uma tomografia, você já consegue descartar isso, tá? De bate-pronto. A verificação de parafusos intraarticulares, eu já consegui verificar 2 parafusos intraarticulares meus, tenho medo de saber quais são os outros que eu não sabia fazer a artroscopia, quais são os outros que ficaram lá dentro da articulação. Graças a Deus, ninguém se queixou, não, por enquanto. E essa percepção da congruência articular pela busca da excelência na recomposição anatômica. O papel da artroscopia é uma outra história, tá? E fica para uma próxima sessão para não se adentrar e alongar muito aí na aula. Beleza, Rafa? Parabéns, viu, bicho? Uma aula realmente consistente, madura. Gostei muito, viu, velho? Eu fiz para chamar a atenção do público na emergência, tá? Mas uma das coisas que eu acho que a próxima aula da cirurgia da mão, ela tem que se tratar de um tema muito frequente, que é lesões banais, complicações severas. São os pequenos cortes na mão que faz lesão de tendão, que fica ali, e aí vai para lesão crônica de tendão flexor e acaba em tendinoplastia. Ou lesões Rafa, de meio digital. Desconecte aí por favor, desconecte aí seu compartilhamento. Para a gente poder ver a galera. Beleza. Essa seria... Rafa, eu achei muito legal sua aula, viu, bicho? Parabéns. Só me senti velho, né? Não, você é novo, pô. Só me senti velho. Não, você é novo. Você meteu o pau no Frickman. Pô, velho, fazer o quê? A gente fazia o que havia na época. Ainda bem que evoluir. Que aprendi pelo menos a classificação universal, a classificação de Melloni, pelo menos melhorou muito, né? Pra gente poder conversar com vocês. O Frickman, na realidade, entendeu? É uma classificação que é pouco. Eu aprendi isso com você. Ele é pouco ele é bastante reprodutivo, mas não define conduta. Então não serve como classificação. Isso eu aprendi com você, entendeu? Eu podia botar ali Guilherme Hernandes Tierno. A próxima vai. É verdade. Eu acho que serve uma classificação. Tiveram 2 coisas aí que foram bem importantes, que mudaram um bocado a abordagem. Primeiro, as placas bloqueadas, que as placas de ângulo fixo, elas mudaram muito a indicação. Você vê que a placa Pi, meu irmão, foi embora, né? Quase que. Quando você tem estabilidade angular, as abordagens dorsais, elas caíram muito por terra. Então, aquele paradigma que o Barbieri falava sempre, eu acho que diminuiu muito por causa da estabilidade angular. Claro que no tipo C, quando você tem fraturas que são quase que irredutíveis, aí você tem que lançar a mão daquelas múltiplas abordagens, a gente sabe que os casos são bem graves. E outra coisa bem importante que você falou, que eu acho que veio acrescentar muita coisa, é o papel da artroscopia
na cirurgia assistida, né? Ou seja, na redução articular assistida, eu acho que é bem importante, porque às vezes você muda a conduta intraoperatória. E às vezes com as radiografias convencionais, você não tem ideia dos desvios. Rafa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. No pós-operatório, no controle, qual é a série radiológica que você usa? PA com punho cerrado, AP? Você acha que tem alguma modificação? Como é isso aí? Olha, tem alguém, peraí, deixa eu interromper, tem alguém com áudio vazando aí que está atrapalhando a audição aqui. deve ser eu mesmo, não foi? É você, desculpa aí, Rafa. Não, é o meu mesmo, tá aberto. Olha, as radiografias de punho cerrado, você utiliza muito para você estressar, entendeu? Com a ação dos flexores e extensores, você estressa, ou traz o carpo contra o rádio distal, né? E isso serve muito para avaliar as lesões ligamentares, principalmente as lesões escápulo semilunar. Então, você faz um punho cerrado, 2 quilos, por exemplo, você vai abrir o espaço escápulo semilunar, tá? Nessas fraturas intraarticulares, assim, uma coisa que serve para ganhar um pouco de tempo na emergência, mas serve para você avaliar bem a fratura, é tomografar todas as fraturas. E você acha que tem um comprometimento articular ou que está muito próximo ao traço, rapaz, faça, porque eu vou pegar esse caso dessa menina que eu atendi hoje, rapaz, é assustante, é assustador, porque a fratura é aquela fratura que vou botar um estabilizador de punho. Quando a mulher chegou com a tomografia hoje, meu Deus, e eu já tinha falado de tratamento conservador, eu tive que desfazer o que eu tinha dito. Mas eu falei para ele, eu vou fazer a tomografia aqui, porque essa fratura aqui está meio estranha, porque a radiografia não vê nada. E aí eu pedi uma ressonância também, por quê? Porque ela tinha um derrame articular, entendeu? E esse derrame articular de 2 uma. Essa fratura não é articular e ela deve ter uma lesão escápulo semilunar aí. Porque estava com dor no escápulo semilunar e eu disse, eu vou fazer aqui, se tiver alguma lesão ligamentar, a gente vai reparar a lesão ligamentar, aproveita e fixa a fratura, porque eu acho que você tem que, se você vai mexer, você tem que mexer em tudo. Mas as radiografias que eu faço é a pay-per-view mesmo, normalmente, né? Porque eu já investiguei se tem lesão ligamentar, é a pay-per-view mesmo. O grande problema é você investigar a lesão ligamentar depois de operado, com ressonância, porque o efeito da ressonância lá na placa distorce muitas imagens e acaba tendo dificuldade de interpretação. E uma coisa que eu faço, assim, esse acesso, eu vou ter oportunidade de entrar com você com esse acesso para lhe mostrar como é que faz. Eu entro pelo flexor radial do carpo, só que você salta o flexor radial do carpo no túnel lá embaixo. Você até trata, às vezes, aqueles pacientes que têm uma tendinitezinha no flexor radial do carpo, e fica bacana. Em contrapartida, existe uma tendência de flexo do punho, e aí, às vezes, eu boto um pop-upzinho para evitar que o punho caia e você consiga tirar os pontos e iniciar a fisioterapia de forma mais ostensiva, né? É sempre precoce. O problema é quando você repara alguma lesão que você precisa imobilizar. Aí você fica naquela, cadê? Estou matando o quarto princípio da ordem, mas, infelizmente, a lesão de partes moles ela é tão importante quanto a fratura, ou às vezes até mais. Beleza, Rafa. Agora, uma coisa bacana é Diga, Rafa. essa placa que faz essa fratura extremamente cominuta, do terceiro meta para o radistal, é muito melhor do que o fixador, viu? E funciona, né? Funciona. Essas fraturas assim, irredutíveis, é melhor você usar ela do que o fixador externo. E é de fácil colocação. Tássio e Fernando têm usado muito no subúrbio, porque não tem um material adequado, né? E essas fraturas de alta energia, com aquela fragmentação grande articular e metafisária, eles têm usado bastante essa técnica aí lá. Tássio está até aí, pode até falar alguma coisa aí. Ela é boa para dar distração e manter realmente o comprimento, e tira o inconveniente do fixador externo. Agora tem que ter um segmento direito do paciente para o cara não sumir e tal, e retirar, né, com 6 semanas aproximadamente.
para não ficar perdido e aí ficar muito tempo também com essa placa. A colocação é percutânea, Tássio? Não faço percutâneo, não, eu faço aberto mesmo. Porque para poder escorregar ali, o extensor longo vai passar por cima do tubérculo de lista, né? E aí, na hora que você aperta o parafuso, vai acabar comprimindo. Eu coloco a placa DCP, entendeu? E aí acaba com essa compressão do extensor longo do polegar e pode enfraquecer o tendão e romper, entendeu? Então eu prefiro fazer aberto mesmo. E você usa uma placa DCP, é? É o que lá no tem quando você está no convênio, você tem uma placa de perfil mais baixo, né? Isso. Mas o que a gente tem lá no serviço do SUS, por exemplo, acaba colocando DCP mesmo. E não dá para você botar, é porque não dá estabilidade, uma placa de reconstrução, que tem um perfilzinho menor. Eu não tenho a experiência de fazer assim, até porque não é tão rígida, né? Eu nunca fiz com O a problema é ela de ceder. reconstrução. O problema é ela ceder, né? E eu nunca tive problema com a DCP, entendeu? Não, a de reconstrução acetabular, ela pode ceder. Ela é mais dúctil. É Eu uma, vi os dois casos no HGE lá com a placa DCP também, velho. eu fiz uma, acho que você passou na reunião passada, acho que foi semana passada. Nesses casos graves, com tipos 5 lá de Fernandes, né, aquele mecanismo combinado, com a compressão, cisalhamento importante, aquela comunição metafisária, na hora que você ganha na distração, fica aquele oco, né? Aí a gente coloca enxerto de ilíaco, mas não tem disponibilidade de placa bloqueada e tudo, para manter a fixação mais rígida, e aí, como um mecanismo combinado, acaba fixando o palmar, né, com a placa convencional e dorsal com a placa de distração. Beleza. Alguém mais algum comentário? César? Parabéns pela aula, realmente você conseguiu resumir tudo de forma muito bacana. Eu acho que nos últimos 20 anos, a fratura do radiostal foi modificada por duas coisas. Primeiro, a introdução das placas bloqueadas, e a segunda coisa, a artroscopia, como o Rafinha falou. Uma coisa importante também nisso que a Rafinha falou é que existe um boom das placas volares para as fraturas do rádio distal. E nem toda fratura do rádio distal pode ser tratada com placa volar. E outro ponto importante não é gravar a classificação, mas entender o que está acontecendo com a fratura, reconhecer o padrão. Eu mesmo, se você me perguntar hoje as classificações, eu não me lembro mais de todas as classificações. O que eu olho para a radiografia ou para a tomografia é entender o que está acontecendo, reconhecer os padrões para a gente tentar corrigir isso. Para mim, hoje, geralmente só chega uma fratura de rádio distal difícil. É raro chegar uma fratura simples. E no meu arsenal, fazer a fratura do rádio distal com artroscopia é um elemento fundamental. É muito comum a gente fixar uma fratura do rádio distal, olha na radioscopia, tá massa, muito bom, e quando a gente coloca o artroscópio, a gente vê que a redução tá ruim. Em vez de ter aquela concavidade, a gente vê uma deformidade em V, vê uma redução insatisfatória, vê um degrau articular, vê uma lesão associada. Então, realmente, esses dois fatores que Rafael falou, a placa volar e a artroscopia, foram divisores de água nas fraturas do rádio distal. Eu me lembro que quando eu fiz a Escola Paulista lá, a gente não tinha placa bloqueada. E era desesperador pegar as fraturas graves. Eu fiz muito fixador, realmente fixador é ruim. E hoje a placa bloqueada mudou a história natural dessa doença. É igual para anestesia ou Diprivan. O Diprivan modificou a história natural da anestesia. E de Michael Jackson também. Então, realmente é diferente fazer.
O que Tassi falou de placa-ponte, a placa-ponte foi descrita por um cara chamado Douglas Runnel, lá nos Estados Unidos, do leste, do oeste, e é uma placa de baixo perfil para as fraturas bem cominutas e irredutíveis, mas ele não tem dificuldade com o material que a gente tem. E ela é descrita para ser feito de forma fechada, como é o fixador externo. Mas aqui a gente tem que fazer o tupiniquim. Tem vários outros autores que Rafinha citou aí, como o Orbey foi realmente o pai da placa molar. Teve outro cara muito importante, que foi o Medoff, do Havaí, que foi reconhecimento de fragmentos específicos. Aí a gente entra com o Lee Osterman, da Filadélfia, que foi um cara que introduziu a artroscopia e fez vários diagnósticos diferenciais, identificação de lesões. Se a gente começar a falar a história aí, é muito bacana da cirurgia da mão nesses últimos 20 e 21 anos. E aqui no Brasil a gente tem outros caras muito bons, como o Tufi, que fez isso. Tem uma tese do Antônio Carlos, lá da Santa Casa, com padrões e incidências especiais radiográficas para identificação de parafusos que passam da cortical dorsal. E a história do Brasil também é muito forte nas fraturas do rádio distal. Mas, enfim, parabéns aí, Rafinha, pela aula. Tamo junto. Beleza, César. Rafa, Márcio Oncinha fez uma pergunta aí. Parabéns, Rafa. As fraturas da estiloide não dá para fazer percutâneo para diminuir o número de acessos, para fazer, por exemplo, com parafuso canulado? O que é que você acha? Rapaz, o problema é o tamanho da estiloide, né? Se for na base, eu não vou mentir que eu tenho um pouco de dificuldade de colocar um parafuso de intercompressão. Se for um cara com um punho razoavelmente grande, dá para fazer. Beleza, tranquilo. Agora, a redução percutânea, ela não é fácil. Só que você consegue fazer com um acesso muito pequeno. Um acesso pequeno que não vai ter grande repercussão na cobertura cutânea, né? Para fazer um acesso grande, um acesso pequeno não dá conta. O consenso é que ela deve... Eu já fiz percutâneo com fio de Kirchner, muito edema, é melhor você botar um fio e rezar do que não botar nada, né? Agora, assim, tinha um cirurgião até falecido, Rotella, faleceu de Covid no ano passado, um argentino. Ele advogava que você deveria começar a redução da fratura pela estiloide, porque quando você tracionava a estiloide ulnar e fazia a fixação, o ligamento taxia, você trazia todo o componente cárpio que foi para o lado do rádio, trazer de volta para o eixo central. É um negócio extremamente interessante. Já fiz isso algumas vezes e, realmente, quando você tem muita dificuldade na redução, é uma coisa interessante. Viu? Rotella. Legal. Alguém mais alguma pergunta? São quase 9 horas. Sim, eu vou te responder aí. Eu já fiz com parafuso, mas acho muito ruim. Eu prefiro fazer uma banda de tensão com fio de Kirchner e uma âncora. Eu acho muito melhor do que fazer com parafuso. E acho parafuso ruim, ele não dá uma estabilidade que a gente pensa que dá. E a banda de tensão é, para mim, mais sensacional. Quando não tiver a âncora associada, pode usar o fio Aciflex, por exemplo. Até o Fiberwire você faz bem. Beleza. Mais algum questionamento aí? Rafa, então, mais uma vez, parabéns. Valeu aí a presença de todos.